O 100% Agro visita hoje Eduardo Sequita. Eduardo Sequita é o presidente do IBRAHORT, o Instituto Brasileiro de Horticultura. E o Instituto acaba de realizar um evento muito importante em Olambra, no interior de São Paulo. O primeiro encontro nacional do Instituto ocorreu no dia 28 de abril e eu venho conversar com Eduardo Sequita exatamente sobre esse evento. Eduardo, um prazer conversar com você no 100% Agro e eu gostaria que você falasse, em princípio, sobre a sua trajetória no agro até chegar ao Instituto. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. É um prazer estar com vocês aqui. Minha caminhada no agro iniciou na faculdade, né? Eu me formei em agronomia no final de 99 na Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Jaboticabal. E depois de formado, pensei em trabalhar em empresas multinacionais, só que por acasos aí do destino, acabou que a Sequita Agronegócios é uma empresa que grande parte dos sócios são da família, né? Meus familiares têm participação e eu também sou sócio da Sequita. Tinha uma demanda de um agrônomo para cuidar da cultura do alho naquele momento, né? No início de 2000. E eu resolvi, né, tá vindo para São Gotardo e tá trabalhando nessa atividade. E foi quando começou meus passos, né, nessa questão do agro. E dentro da Sequita eu acabei assumindo várias funções, né, como responsável técnico de cultura, primeiro do alho, como eu falei, depois fui assumindo outras culturas. Em um determinado momento eu assumi a diretoria agrícola e hoje eu estou como diretor executivo da Sequita Agronegócios. E assim, né, começou essa história. E até pela questão da gente ter a questão da representatividade, né, de ser importante essa questão do associativismo até para o negócio da Sequita, a gente começou a se envolver também nessa questão das entidades de classe. Como é que surgiu, então, o Instituto Brasileiro de Horticultura? Para que ele existe? Qual é o propósito do Instituto? Então, na verdade, o Instituto Brasileiro de Horticultura, o IBRAHORT, ele surgiu dentro da Câmara Setorial de Hortaliças, que é um órgão do governo federal. A Câmara Setorial é um fórum de discussão, né, dos setores agrícolas, né, do Brasil. Cada setor tem um fórum diferente. Tem a Câmara Setorial da Pecuária, tem a Câmara Setorial dos Citros, do Café e temos também a Câmara Setorial das Hortaliças. E dentro da Câmara Setorial foi necessário, em 2010, criar uma associação, né, um instituto, nesse caso específico, que fosse o braço executivo da Câmara Setorial. Então, tinham as discussões, né, das necessidades, das demandas do setor e precisava de um órgão para realmente executar isso. E foi criado, né, nesse momento o IBRAHORT e hoje é a associação guarda-chuva de todas as hortaliças. Apesar de algumas culturas terem a sua associação específica, como a ANAPA, que é a Associação Nacional dos Produtores de Alho, né, o IBRAHORT ele vem apoiar, né, como essa associação guarda-chuva para envolver todas as culturas das hortaliças. No dia 28 de abril, o IBRAHORT realizou um evento em Olambra, no interior de São Paulo. Eduardo, mais de 170 participantes, né? O evento foi considerado um sucesso. Eu gostaria que você falasse mais especificamente sobre esse evento, se o propósito foi alcançado. Sim, o que acontece? O IBRAHORT hoje, né, desde 2010, ele vem tentando cada vez mais ter representatividade e trabalhar as pautas específicas do setor. E esse encontro, né, já é um anseio, né, já é uma vontade de muitos anos, né, da diretoria, inclusive de diretorias anteriores. E o intuito principal, o objetivo principal foi trazendo mais, aproximar mais dos produtores, das empresas parceiras, né, trazer mais empresas parceiras
para o IBRAORT, para ele realmente ter mais representatividade, ter mais força e ter mais voz, principalmente no governo federal, mas também buscando demandas nas mais diversas esferas. E como é que funciona o Instituto? Como é a organização? Onde fica a sede? Como é que o Instituto trabalha? Hoje a sede fica em Olambra, né, que é uma localização estratégica, tanto na questão logística das pessoas como dos negócios que giram ali em torno de Olambra. E nós temos dentro do Instituto vários sócios, tanto produtores quanto entidades, né? Embrapa está junto com a gente, Conab, as mais diversas entidades, né? Associações de classe também, né? Que, por exemplo, a Associação da região dos tomaticultores do Espírito Santo também fazem parte, né? Então a gente tem tentado cada vez mais congregar essas pessoas, né? E as sócias parceiras, né? Os associados parceiros, eles têm a intenção de apoiar e fortalecer o setor, né, e estar mais próximo do produtor, e o produtor, né, dentro da associação busca cada vez mais tirar as pedras do caminho, né, poder levar a régua dos produtores, né, o desenvolvimento. Esse é o intuito do Instituto. E o Instituto tem alguma ação específica na região de São Gotardo? A gente tem uma ação geral, né? Por exemplo, um dos grandes objetivos, uma das grandes pautas que a gente discute dentro do IBRAORT é a questão de registro de produtos, né? Municiar o produtor com produtos cada vez mais seguros para serem utilizados nas culturas, e está sempre pleiteando isso dentro do governo, né? Outra pauta importante é a questão de incentivo ao consumo, né? Que também é muito importante para o setor. E especificamente em São Gotardo, né, nós criamos recentemente dentro do IBRAORT a Comissão Nacional de Cenoura e Beterraba, que é para discutir as pautas específicas do setor de cenoura e beterraba. Porque o IBRAORT, como eu falei, né, ele tem uma visão mais geral, né? Vamos trabalhar a questão, buscar junto ao governo federal medidas que possam mitigar os problemas trabalhistas, por exemplo. Mas aí a gente está falando de uma situação geral, de todas as culturas. Mas cada setor, cada cultura, ela tem uma demanda específica. Então a gente criou agora recentemente essa Comissão Nacional de Cenoura e Beterraba para discutir as dores do produtor nesse setor. Bom, pessoal, vocês que acompanham sempre o 100% Agro, certamente viram uma conversa que eu tive recentemente com o presidente do Sistema FAENG-Senar, Antônio de Salvo, a respeito do Centro de Excelência em Cafeicultura, que foi instalado no sul de Minas. E aí eu perguntava para Antônio Pitangui de Salvo se existe alguma possibilidade de instalação no Alto Paranaíba de um Centro de Excelência em Hortifruti. Eduardo, você, como liderança do setor e como presidente do IBRAORT, tem um posicionamento a respeito desse tema? Com certeza. Isso é uma pauta imprescindível, né? A gente vem discutindo aqui dentro, entre produtores aqui da nossa região, que esse é um grande gargalo, né? A questão da mão de obra especializada cada vez mais está cada vez mais escassa, né? Então, iniciativas, discussões entre produtores dentro do IBRAORT, internamente, produtores aqui da região, a gente tem conversado muito para buscar esse tipo de ação, né? Criar, às vezes, centros de excelência, buscar, às vezes, órgãos que possam vir e nos apoiar nesse sentido, né? Esse é uma das várias pautas que a gente tem discutido. Ótimo, até para situar, o Centro de Excelência em Cafeicultura está em processo de implantação no sul de Minas, em Varginha, e em breve será inaugurado justamente pelo sistema FAENG-Senar. Eduardo Sequita, para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse com o público do 100% Agro sobre as próximas ações do IBRAORT. Bom, o IBRAORT, como eu falei, ele tem pautas
bem específicas, né? Então, assim, a questão dos registros de produtos estão fluindo, né? A gente tem andado, tem tido várias conquistas, né? E agora uma outra pauta que a gente está trabalhando muito forte, que eu já até comentei, mas nós vamos trabalhar cada vez mais forte, é a questão do incentivo ao consumo. Isso é uma coisa importante, né? O Brasil hoje é um dos países que menos consome hortaliças no mundo, não digo no mundo, né? Mas se for comparar com países desenvolvidos, né? A gente tem um consumo muito baixo e isso para a questão da saúde da população é muito importante, né? Então a gente tem que tratar isso como algo imprescindível para a questão da segurança alimentar do nosso país. Eduardo, muito obrigado por receber a equipe do 100% Agro e os canais estão sempre abertos para o Ibrahort, para a Sequita e para você como liderança do agro. Eu agradeço pela participação e agradeço, né, o convite.